Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica da Novo Tempo. Quarta-feira, 19 de abril, 20 horas, temos um encontro marcado aqui todas as quartas para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a esse programa. Eu queria aproveitar e começar o programa de hoje mandando alguns abraços especiais. Estivemos na semana passada na linda cidade de Recife, capital de Pernambuco, e um abraço carinhoso para todos os amigos aí da Igreja do Arruda. De quarta até sábado, estivemos aí envolvidos numa programação muito especial por ocasião da Semana Santa. Um abraço, pastor Luciano, e a toda a sua equipe que bondosamente nos atendeu. Obrigado também pelos presentes que nós ganhamos, inclusive uma rede que nós vamos usar com muito carinho aqui nos nossos momentos de descanso. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para você que está agora sintonizado no programa e marcou a sua presença lá no Facebook, na nossa Escola Bíblica Novo Tempo. Então vamos para Lucimara Soares, lá de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para você que está sintonizado aí no programa agora. Também para Socorro, lá em Juazeiro do Norte, também no Ceará. Para Rosângela Cruz, Araucária, lá no Paraná. Um abraço para César Santos de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas. Também um abraço para Neimi Vidal e Luiz Eduardo, lá de Campina Grande, na Paraíba, que marcaram sua presença na aula de hoje. Também para Lieve, também de Fortaleza, no Ceará. Kellen Rodrigues, de Laguna, Santa Catarina. Rafael Diego, de Sarandi, no Paraná. Misael Bori, um abraço para você lá em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. E é claro que não podia faltar um beijo carinhoso para minha esposa Juliana, que também está assistindo agora. Você pode marcar presença na Escola Bíblica, todas as quartas às 8 horas, quando começarmos o programa. Coloque lá no Facebook do programa, que é facebook.com/Escola Bíblica NT. Estou pronto para a aula, coloque o seu nome e sua cidade e vamos mencionar aqui alguns amigos que estão conectados. Eu queria aproveitar e dizer para você que amanhã, dia 20 de abril, 10 da manhã, na Rádio Novo Tempo, nós iremos começar a nova temporada do programa Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus. Essa temporada promete e você está convidada para acompanhá-la. Começa amanhã, 10 da manhã, na Rádio Novo Tempo, em cadeia nacional. Sábado que vem, aqui na TV Novo Tempo, 2h30 da tarde. E nós trouxemos para os estúdios da Novo Tempo 10 convidados. E eles ficaram conosco para essa temporada e você vai conhecê-los. Conhecer um pouquinho já deles na semana passada, mas agora eles vão estar aqui para começar o estudo da Bíblia. E sabe qual é a novidade que eu trago para você? O mesmo tema que nós estudarmos na rádio quinta, na TV, no sábado, as igrejas adventistas no domingo à noite estarão estudando o mesmo tema. Por isso você é o nosso convidado para procurar uma igreja adventista bem perto da sua casa, próximo domingo, dia 23 de abril, e participar desse estudo que vai acontecer nas igrejas adventistas. Pastor, eu não sei aonde encontrar uma igreja. Então acesse o site encontreumaigreja.com.br, faça-nos uma visita e lá você vai aprender sobre o mesmo tema que o Bíblia Fácil estará apresentando na rádio e na TV Novo Tempo. Então, põe na sua agenda aí, domingo, dia 23 de abril, à noite, procure uma igreja adventista perto da sua casa e participe dessa temporada de estudos sobre os ensinos de Jesus. Aproveitando, eu queria mostrar para você o estudo que nós preparamos com muito carinho para essa temporada. Aqui está o estudo, é o guia de ensino Ensinos de Jesus. Esse guia, ele pode ser seu. É um presente que a Novo Tempo preparou para você. Como você faz para ter isso em casa? De graça. Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre de ligar em horário comercial. Você também pode mandar uma mensagem para nós via WhatsApp. O nosso número de WhatsApp é 12981001615. Agora, ao enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, você já diga o seu nome, CPF, e-mail e os seus dados postais.
porque nós vamos enviar esse curso para a sua casa, através dos correios. Agora, quando você receber esse guia e completar o questionário que aparece no final dele, nas últimas páginas, a partir da página 63, e devolver para Novo Tempo, quem acertar mais de 70% vai ganhar esse DVD que nós gravamos em Israel. Esse DVD possui todos os 18 temas que esse guia de estudo impresso possui. E esse DVD pode ser seu, se você responder o questionário e acertar pelo menos 70%. O conteúdo desse DVD nós não vamos exibir na íntegra aqui na Novo Tempo, mas eu tenho uma surpresa para você. Eu queria mostrar agora um pouquinho desse DVD, você vai conhecer, para que você tenha interesse em pedir esse material. Confere aí um pouquinho das imagens. Ensinos de Jesus. Uma série que retrata as lições do Divino Mestre no local onde foram ensinadas. Você perceberá que seus ensinos são atuais e relevantes para os nossos dias. Apenas um pouquinho do que nós gravamos em Israel, para você ter interesse em pedir o guia, completar o questionário e então ter esse presente aí na sua casa, que também enviaremos pelos correios. Quero convidar você para continuarmos nossa viagem nas parábolas de Jesus. Ao longo deste ano, o programa Escola Bíblica Novo Tempo vai estar estudando as parábolas de Jesus. E nós vamos percorrer todas as parábolas apresentadas primeiro no Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você, então, a tomar agora a sua Bíblia. Nós temos uma Bíblia personalizada também, do tema Ensinos de Jesus, que eu estou segurando, tem em minhas mãos. A Casa Publicadora Brasileira preparou essa Bíblia com muito carinho. Ela vem com guia de estudo Ensinos de Jesus anexo, e esse material pode também ser adquirido através do site da CPB, cpb.com.br. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos estudar uma linda parábola contada por Jesus. É a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda dos tempos bíblicos. E hoje vamos aprender sobre essa parábola da dracma que se perdeu. O texto está em Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10. A minha Bíblia já está aberta, mas antes de começar a leitura do texto, eu queria convidar você para orar. Essa semana eu li um pensamento muito especial. Alguém escreveu assim: Deus aquece suas mãos no coração do homem quando este ora. Deus aquece suas mãos no coração do homem quando este ora. Por isso, eu queria convidar você em casa a se juntar a mim numa oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo que hoje nós teremos. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la e compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoa agora, mais uma vez, nesse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe então comigo Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. O texto diz assim: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Digo-vos, ou melhor, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesse texto, Jesus contou a parábola da dracma perdida. A dracma é uma moeda de prata grega, usada no primeiro século da era cristã.
Um detalhe interessante a respeito dessa moeda é que esse valor monetário, a dracma, foi o valor monetário mais circulado na história da humanidade. Sabe por quê? A dracma era usada nos dias de Cristo e foi usado na Grécia até o ano de 2002. Somente no ano de 2002, a dracma foi substituída pelo euro. Ou seja, por quase 2000 anos, esta foi a moeda da Grécia. Quanto valia uma dracma? No primeiro século, ela podia ser comparada a um denário. Um denário é uma moeda romana e era o valor por um dia de trabalho. Assim, nós podemos concluir que uma dracma grega tinha o mesmo valor de um denário, um dia de trabalho. Quem sabe em valores atuais, dependendo da profissão, estamos falando de 60, 70, 80 reais cada dracma. E a mulher da história que Jesus contou, ela possuía 10 dracmas e ela veio a perder uma dessas dracmas. A dracma grega possuía a efígie da deusa Atena, que era a deusa das artes e a deusa da beleza. Esta deusa era retratada nesta moeda e, de outro lado, uma coruja. Esta característica das moedas permanece até os dias atuais. E talvez você vai perceber que nós temos em muitas moedas a imagem, a efígie de alguém, de algum símbolo, etc. Assim, essa mulher, quando perde sua dracma, ela toma 3 atitudes que eu queria relembrar com você. A primeira delas, ela acende uma candeia. Ela depois varre a casa e, finalmente, ela procura diligentemente. 3 aspectos que são retratados nessa história. O que simboliza essa dracma na parábola contada por Jesus? Assim como essa mulher perdeu a dracma dentro de casa, esta dracma representa o pecador, alienado de Deus e que não sabe que está perdido. Há um interessante paralelo entre as 2 parábolas contadas por Cristo até aqui. Na semana passada, estudamos a respeito da parábola da ovelha perdida. A ovelha sabe que está perdida, mas ela não consegue voltar sem a ajuda do pastor. E o pastor é quem resgata. Por outro lado, a moeda não tem consciência de sua perdição. Ela representa as pessoas que estão longe de Cristo, mas mesmo assim não têm convicção da sua perdição. São carentes da graça de Deus e, assim como a ovelha, dependem da ação de alguém para serem alcançadas e salvas. Um outro detalhe interessante que essa história nos ensina é que as casas do primeiro século, das famílias pobres, não possuíam janelas. Eram casas com apenas uma porta e toda a luz que havia provinha dessa porta. Quando a mulher perde a sua moeda, dificilmente ela encontraria, a menos que acendesse uma lâmpada. E essa foi a sua primeira atitude. Ela acendeu uma candeia. Você se lembra que no passado, nas regiões onde não havia energia elétrica, a gente costumava ter alguns tipos de lamparinas? Eu me lembro da minha infância, eu morei numa casa onde não havia luz elétrica e a gente tinha ali uma lamparina que era alimentada por um pavio molhado na querosene. E quando a gente pegava essa lamparina e saía caminhando pela casa, aonde você ia, em qualquer cômodo da casa, a luz irradiava, expulsando a escuridão. Esse é o quadro pintado por Jesus. A mulher acende uma candeia, uma lamparina, e começa agora a procurar na casa. Imagine você que essa moeda tenha se misturado com o pó, com a sujeira que ali havia, e a menos que ela tomasse providências, essa moeda jamais seria encontrada.
E Cristo disse justamente isso. Primeiro, ela acendeu uma lâmpada, acendeu a candeia. A palavra de Deus nos diz que depois de acender essa candeia, ela também varreu a casa. Ou seja, envolvia um esforço por parte dessa mulher. E ela varreu a casa diligentemente em busca da moeda. E terceiro, ela vai procurar de forma cuidadosa, diligente. E o texto de Lucas, na história contada por Jesus, traz para nós um detalhe a mais. Ela procurou até achá-la. Ou seja, enquanto a moeda não foi encontrada, essa mulher não desistiu. E por que uma busca tão intensa? Porque estas dracmas que a mulher tinha, possivelmente, fora o dote do seu casamento. Nos tempos bíblicos era muito comum que alguém pagasse o dote com essas moedas. E ela tinha 10 e perdendo uma, perdeu 10% de tudo o que tinha. Era costume de que estas moedas fossem depois dadas à sua filha. Por isso elas possuíam um valor inestimável. O que Jesus queria ilustrar ao contar essa história? Você percebe que na moeda, ela sempre traz a efígie de alguém, de algum poder. Eu tenho em minhas mãos aqui uma moeda de R$1. Essa é uma moeda muito comum no Brasil. E você vai perceber que um de seus lados, ela tem aqui a caricatura de uma mulher com uma coroa de louros. Essa mulher é símbolo de um sistema republicano. E essa efígie é que vai determinar o valor desta moeda. Interessante que aquela moeda era determinada o seu valor pela efígie que ela carregava. Esta moeda simboliza o pecador, longe de Deus. Mas, a despeito de estar perdido e no meio do pó, ela permanece sendo uma moeda de prata. Sabe o que Jesus queria ensinar com essa história? A despeito da moeda estar perdida dentro de casa, ela não perdera o seu valor. E as pessoas, às vezes, as consideramos com muito valor, ou outros ignoram as pessoas e as consideram de pouco valor. Você se lembra que nós falamos na semana retrasada de que a história contada nesta parábola, ou melhor, na semana passada, de que a história contada em Lucas capítulo 15 foi uma história contada em resposta a uma acusação que Jesus recebeu? Os fariseus e escribas, líderes espirituais da nação, acusaram Jesus dele se associar com pecadores e publicanos, dele comer com eles. E por que que Jesus tinha prazer em se associar com publicanos e pecadores? Porque para Cristo, cada pessoa é importante. Cada pessoa é de um valor inestimável. Diferente dos escribas e fariseus, que consideravam as pessoas de pouco valor. E Jesus contou essa história da dracma justamente para ilustrar o valor que tem qualquer pessoa aos olhos de Deus. E por que nós temos esse valor extraordinário? Você, quando vai para Gênesis, no capítulo 1, no primeiro capítulo da sua Bíblia, e no verso 26, a palavra de Deus declara para todos nós, Deus diz assim, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe o que o texto de Gênesis 1, 26 está dizendo? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nenhuma outra criatura neste planeta é imagem e semelhança de Deus, a não ser o ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E a despeito do pecado nos separar de Cristo, nós não perdemos essa imagem completamente. Pode ser que eu esteja falando nessa noite
para alguém que se sente uma dracma perdida, longe do Senhor Jesus. Talvez você pense que você não tem valor para Deus, que você até foi longe demais. Estou pregando nessa noite para alguém que se envolveu com a prostituição e sente que Deus não mais te ama, sente que você foi longe demais. Não se engane, você tem um valor extraordinário para Deus. Você foi criado imagem e semelhança dele. Estou eu pregando para alguém que se envolveu no mundo das drogas, que nesse exato momento ainda está sob os efeitos dela, ainda que esta moeda esteja perdida, ela continua sendo de prata. Você tem um valor inestimável para Deus. Estou eu pregando para alguém que se envolveu no mundo do crime, cometeu absurdos, tirou vidas. Deus ama você. Você tem um valor inestimável. Não importa quão longe você tenha ido, você é especial para Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar nessa história. A moeda está perdida, mas ela permanece valorosa. E todos os esforços feitos por essa mulher em acender a candeia, em varrer a casa e procurar diligentemente, representam o esforço que Deus faz para salvar a você e para me salvar. Sabe por quê? Porque Deus é rico em perdoar, porque Ele ama o pecador, porque Cristo definiu sua missão como sendo buscar e salvar o perdido. Se você se sente perdido nessa noite, Cristo é a resposta para você. Se você se sente sem valor, se você se sente um pária da sociedade, se você se sente menosprezado, os olhos de Deus estão sobre você, Ele te ama, Ele vai procurar de todas as formas te encontrar. E todas as histórias que Jesus contou aqui em Lucas 15, como veremos ainda na semana que vem, a do filho pródigo, elas tiveram um final feliz. A sua história, ela pode ter um final feliz. E sabe de que ela depende? Ela depende da sua entrega. Depende de você abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Mas existe uma outra lição que eu queria ainda explorar nessa história. A dracma se perdeu dentro de casa. Há uma lição principalmente para os pais nessa parábola. Estamos cuidando dos nossos filhos, estamos educando nossos filhos para a eternidade. Pode ser que você imagine que sua tarefa como pai ou como mãe termine ao dar o alimento, a roupa, a educação, o lazer. Não. O maior trabalho que um pai e uma mãe pode fazer em prol dos seus filhos é torná-los cristãos, é educá-los para os céus. E muitas vezes nós gastamos muito tempo ajudando e abençoando outras pessoas e nos esquecemos da própria família. Estou eu pregando para um pastor nessa noite que tem cuidado de centenas, talvez milhares de ovelhas e não tem sido um pastor dentro de casa. Estou eu pregando para um diácono, um presbítero, um ancião de igreja que tem envidado esforços para fazer crescer e prosperar a sua igreja, mas tem negligenciado sua esposa, seus filhos, não tem sido um pastor dentro de casa. Esta é uma preciosa lição que a parábola nos ensina. O nosso primeiro campo missionário começa dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos. Talvez você se lembre agora de alguém da sua família com quem você ainda não partilhou do Evangelho. Eu queria dizer para você que Deus tem um plano. E ao partilhar do Evangelho com as pessoas da sua casa, Deus preparará o seu coração para partilhar esse mesmo Evangelho com as pessoas de fora, da igreja e da comunidade. Talvez eu esteja pregando para uma mãe que hoje seus filhos estão fora dos caminhos do Senhor. Não deixe de orar por seus filhos. Não deixe de clamar a Deus por eles. Tenha esperança no seu coração de que na hora certa eles irão voltar. Deus tem um plano na vida deles. Amigo,
Todos nós somos especiais e valorosos aos olhos de Deus. Se você perguntar para mim, pastor, quanto vale uma pessoa? Essa pergunta só pode ser respondida à luz do Calvário. Eu convido você a irmos naquela noite no Getsemane, momentos antes da crucifixão de Jesus. Olhe para Ele prostrado em oração, seu rosto suando gotas de sangue. Olhe para Jesus carregando a cruz em direção ao Gólgota. Olhe para Cristo sendo pregado naquela cruz, no meu e no seu lugar. Olhe para o sangue que brota da fronte. Olhe para suas mãos e seus pés rasgados pelos cravos. Olhe para o seu lado, perfurado por uma lança. Olhe para o clamor dele na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O desespero. Tudo isso fala de um Deus que ama, de um Deus que te valoriza, porque você é especial. Eu queria convidar você a hoje colocar sua vida nas mãos do Senhor. E se você deseja fazer isso agora, eu quero orar por você. Pai Santo, obrigado por descobrirmos nessa noite em Tua Palavra de que nós somos valorosos e especiais aos Teus olhos. Obrigado por sabermos que todo o sacrifício feito por Cristo na cruz foi porque Ele nos amou. Nós queremos abrir-te o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos andar em Teus caminhos. Abençoe a cada amigo que está nos assistindo agora. Que nós todos entendamos o quanto especial nós somos e que a Tua bênção alcance a todos nós. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua presença no Escola Bíblica de hoje. Na quarta-feira que vem, vamos nos reunir mais uma vez para continuarmos em Lucas 15, a última parábola, a parábola do Filho Pródigo. E eu espero você no programa da semana que vem. Deus o abençoe. Um grande abraço.